Então, Josué capítulo 1, verso 1, a partir do verso 1, esse é um texto muito conhecido, certamente você já meditou bastante nesse texto, ouviu diversas mensagens a respeito desse texto, e hoje nós voltamos a ele, dentro de uma condição daquilo que Deus tem nos dado como visão, de vivermos as promessas de Deus. Josué capítulo 1, verso 1 diz: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Comprometi a Moisés: todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, e no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então o texto nos mostra aqui que Moisés havia morrido e agora quem conduz esse povo é Josué. Deus tinha feito uma promessa a esse povo, de uma terra a esse povo, e Moisés morre, mas Deus levanta Josué, separa Josué, escolhe Josué, para que Josué conduza a esse povo, para que a promessa se cumpra na vida desse povo, aquilo que Deus havia prometido. Mas Deus faz um alerta a Josué. A orientação que ele dá a Josué é a mesma que ele tinha dado a esse povo por meio de Moisés. Obedeça a minha lei, segue a minha palavra, medita nela de dia e de noite, para que você cumpra tudo que está escrito. Aí você vai ter sucesso naquilo que você fizer. Você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. E aí, o que eu aprendo inicialmente aqui? Que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Para que tenhamos sucesso, para que possamos viver as promessas de Deus, nós temos que praticar as palavras de Deus. Podemos conhecer, mas podemos não praticar. Nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa meditação. Agora, não podemos praticar aquilo que não conhecemos. Primeiro, temos que conhecer. Como que eu vou fazer algo que eu não conheço, que eu não sei? Para eu fazer, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Então, primeiro eu preciso conhecer a palavra de Deus para poder praticar a palavra de Deus. E aí o título da nossa mensagem de hoje é: precisamos ser praticantes da palavra de Deus para vivermos as suas promessas. As promessas já foram estabelecidas, já foram liberadas. Nos cabe tomar posse da palavra, tomar posse das promessas. Agora, para isso nós temos que praticar a palavra. E ele orienta aqui a Josué: obedece para que você seja bem sucedido naquilo que você fizer. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Depois que Deus dá os 10 mandamentos, no capítulo 5 está descrito aqui, Deus dá os 10 mandamentos para esse povo, e aí tem uma orientação para esse povo a partir do capítulo 6, do verso 1, diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo,
para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamento que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Para que tenham vida longa. Verso 3: ouça e obedeça, ó Israel, assim muito lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus, aos seus antepassados. Aos seus antepassados. O Senhor, o nosso Deus, é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Verso 7: ensina-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarra-os como sinal nos braços e prendas na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então a orientação é muito clara. É para que essa palavra estivesse com esse povo, e esse povo com essa palavra cotidianamente. Ouça, obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem, se você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos seus braços e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, essa é uma forma que Deus estabelece, uma orientação, para que essa palavra não seja esquecida, para que essa palavra ela seja vivida. Então, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, o dia todo com a palavra. E aí eu lembro, e o pessoal aí da minha geração vai lembrar, tinha uma bicicleta, eu não sei se ainda existe essa marca, Sueli, chamada Calói, né? Que era uma marca de excelência, Calói. E aí, próximo do Natal, uma agência de publicidade criou uma propaganda em cima dessa bicicleta, em que o garotinho, o que ele fazia para ele poder pedir a bicicleta ao seu pai e persuadir seu pai a dar a bicicleta. Ele fazia uns bilhetinhos e ele botava em todos os lugares, ele botou em todos os lugares. Então ele botou no espelho lá do banheiro, e quando o pai ia fazer a barba, estava escrito lá: não esqueça a minha Calói. Ele foi pegar o carro, quando foi pegar o carro, próximo ao volante, estava preso lá: não esqueça a minha Calói. O pai ia deitar e lá no travesseiro, em cima do travesseiro, o Rogério estava lá no lembrete: não esqueça da minha Calói. Né? Então essa foi uma forma daquela criança persuadir aquele pai para que não esquecesse da bicicleta dele. E aí Deus, né, fala para esse povo: ó, escreve na porta, escreve no portão, bota na testa, bota no braço, né, para que vocês não esqueçam, para que vocês pratiquem essa palavra. É bênção do Senhor a palavra. Então, a promessa para nós está estabelecida a partir da promessa de Deus, está estabelecida a partir da palavra. Deus deixou muito claro para esse povo.
E aí, ratifica isso com Josué. Olha, o sucesso está em seguir a orientação de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós, enquanto igreja, temos uma visão que nós não devemos ficar apenas voltados para a leitura da palavra de Deus. Precisamos primeiro aprender a palavra de Deus. Prioridade para nós, 01 para nós é a palavra de Deus, mas temos que adquirir outros conhecimentos, porque é importante. Bom, se eu quero ser engenheiro, eu preciso estudar engenharia. Se eu quero ser médico, eu preciso estudar medicina. Agora, se eu for estudar medicina, se eu for estudar engenharia, me tornar um engenheiro, me tornar um médico, seja a profissão que for, mas eu tiver como prioridade a palavra de Deus, o meu sucesso, ele será maior do que aqueles que apenas têm a medicina, o conhecimento da medicina, o conhecimento da engenharia, e não têm o conhecimento da palavra de Deus que nos conduz ao sucesso. Amém? Então a prioridade é aqui. E eu gosto muito de uma forma, nós vamos falar daqui a pouco de Tiago, eu gosto muito da carta de Tiago, porque eu gosto muito da questão da praticidade da palavra de Deus. Eu gosto que Tiago ele é prático. A orientação é prática, é aqui. Porque senão nós tornamos a coisa de maneira tão complexa que a gente acaba não vivendo. Então, voltando a dizer, eu tenho que ter o conhecimento da palavra de Deus, mas eu tenho que praticar a palavra de Deus. Se eu ficar só na teoria, as coisas não acontecem. Eu posso me formar em engenharia, ser um excelente engenheiro, em termos de conhecimento, posso ter grande conhecimento. Agora, se eu não exercitar, de nada adianta. Tudo aquilo que eu estudei se torna sem valor, porque eu não pratiquei, eu não pratico. Então, eu preciso conhecer, mas eu preciso praticar. E aí vem uma questão para nós, porque nós queremos viver as promessas de Deus. Eu não vou perguntar aqui quem quer viver as promessas de Deus. Certamente todos nós queremos. Eu não vou perguntar aqui quem quer ser abençoado por Deus. Certamente todos nós queremos ser abençoados por Deus. Mas, se as bênçãos não têm liberado, nós precisamos praticar a palavra. E aí, nós questionamos muitas vezes a Deus porque as coisas não acontecem favoravelmente para nós. Em algumas situações as pessoas culpam a Deus. Mas aí, pergunto eu, você tem vivido a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem tomado posse da palavra de Deus? Então nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Quando eu digo aqui de tomar posse e viver bem, quando a gente diz sucesso, e aqui sucesso não é fama, é êxito. Sucesso nesse caso aqui é ter êxito naquilo que você faz. O mundo corporativo aí fora usa os princípios da palavra de Deus para palestra, para escrever livro de autoajuda. Você pega muitos livros de autoajuda que tem como princípio a palavra de Deus. Então existe um povo que não tem o compromisso que nós temos com o Senhor, mas que pega a palavra e quer se beneficiar da palavra e usa a palavra como princípios para o sucesso. E aí existe leis universais. Semana passada a gente estava falando isso aqui. Existem princípios que são universais para todo homem. Se você pratica, você recebe. Agora tem bênçãos exclusivas para o povo de Deus, que somos nós. E nós precisamos entender isso. E aí deixamos de ser abençoados porque não praticamos. Nós vimos aqui
recentemente, semana passada, o caso de Saul. Saul recebeu uma orientação para fazer de uma determinada maneira, e ele não fez como ele foi orientado para fazer. Ele fez de maneira diferente. E depois, quando Samuel falou com ele, quando o profeta falou com ele disse o seguinte: eu fiz tudo certinho. Não, você não fez tudo certinho. Era para destruir tudo, cara. Você não fez isso. Não, mas eu trouxe o melhor. Não, não foi isso que eu orientei você para fazer. E aí a gente não faz de acordo com o que está estabelecido. E aí não dá certo. E aí a gente culpa Deus. Por que não deu certo? Culpado é Deus? Foi assim que ele orientou? E aí ele diz lá, ó: seja infiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Não é assim que ele diz lá? É isso que ele diz? É isso, Bruno, que ele diz? Seja infiel no pouco, que no muito eu te colocarei? Não. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. É o contrário. Esse é um exemplo de como a gente pode fazer e depois querer reivindicar de Deus e cobrar de Deus. Não tem que cobrar de Deus, é graça, filho. Ele nos dá por graça. A palavra dele é bênção, é graça, é amor pelas nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso. Agora, esse povo tinha uma condicional. Ó, se for por aqui, vai acontecer aqui. Vocês vão ser abençoados. Então, palavra de ordem para nós hoje: que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Agora, como eu falei, para praticar nós temos que conhecer. E para conhecer nós temos que fazer o quê? Nós temos que estudar a palavra de Deus. Não basta ler. Nós temos que ir mais além, como a orientação para Josué: meditar na palavra de Deus. E o que é meditar? Meditar é refletir, é pensar. Então eu preciso entender, eu preciso meditar, eu preciso refletir para saber. Não é um mero ler, porque eu posso decorar. E se eu decorar, eu não sei. A minha geração veio de um contexto que nós mais decorávamos do que meditávamos ou aprendíamos. Se perguntar a qualquer pessoa da minha geração as datas históricas do Brasil, data de descobrimento, data da independência, né? Minha geração sabe, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Reinaldo está lá, da minha geração sabe disso. Mas o sentido exato, o entendimento dessa declaração, né? E aí a gente decora as datas, decora os fatos históricos, mas não tem entendimento do fato. Então não adianta eu decorar. Eu posso decorar tudo, mas eu preciso entender. Então decorar só não basta. Lógico que eu não estou falando contra aqueles que têm uma memória privilegiada, que você fala é uma Bíblia ambulante. Você fala versículo tal, para tal lugar, tal, passagem tal, para tal lugar. Tem gente que tem facilidade assim, isso é ótimo. Também não estou falando contra as pessoas que têm essa facilidade. Agora, se eu não tenho essa facilidade, o que eu preciso fazer? Tem um processo de memorizar. E tem pessoas que têm dificuldade de guardar. Então, para quem tem, se você tem dificuldade de guardar, busque uma estratégia para que você possa guardar. Eu tenho que ter estratégia para eu poder guardar.
Agora, à medida que eu aprendo uma determinada porção da palavra de Deus, eu a pratico, quando eu a pratico, a possibilidade de eu guardar é muito maior, porque eu pratico. E quanto mais eu vou praticando, mais eu vou guardando, porque eu vou praticando. Eu sei como é que funciona, porque eu pratico, então eu preciso fazer. E aí, nós, sentido geral, entenda, sentido geral. Muitas vezes, o que acontece na nossa relação com a palavra? A gente separa tempo para buscar a palavra? Não. Nós não gastamos tempo, ou não investimos tempo, melhor dizendo, para conhecer a palavra de Deus. E aí vem por uma questão de disciplina. Muitas vezes, nós gastamos tempo com muita coisa que não edifica a nossa vida, mas não separamos tempo para buscar a palavra de Deus. E aí não vem pelo tempo de extensão, de você ler a palavra o dia todo. Tem uns que têm mais condições de tempo, por conta de ocupação, do que outros. Mas a minha falta de tempo não pode ser justificativa para que eu não busque a palavra. Que às vezes eu gasto tempo com tanta coisa, gente, que não edifica, e não busco a palavra de Deus. Então, se eu diariamente eu separo um tempo para buscar a palavra de Deus, e não aleatoriamente, nós temos as devocionais diárias, que é uma pequena porção para a gente meditar ali. Agora, eu não posso pegar aleatoriamente um versículo e hoje eu medito aqui, amanhã eu medito, não. Eu tenho que ter uma sequência, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar, eu tenho, para eu entender. E aí, existem impedimentos para que isso aconteça. Qual é o nosso primeiro impedimento que a gente alega para que a gente não medite na palavra de Deus? Tempo. Esse é um. Mas eu preciso me organizar de tal maneira que eu tenha tempo para isso. É prioridade. Uma outra condição que me conduz a não buscar essa palavra, a não meditar na palavra, é não entender aquilo que eu estou lendo. Não é assim? Eu começo a ler e não estou entendendo. Bom, princípio. A palavra de Deus explica a palavra de Deus, ela se explica. Então, ela mesma vai te dar a posição. E aí, nós temos um professor que nos ajuda nesse entendimento. E ele está conosco. E nós temos que buscar nele esse entendimento, que é o Espírito Santo. Porque eu não posso pegar a palavra de Deus como uma mera leitura. Se eu ler a palavra de Deus apenas como um livro histórico, como um livro comum, tem histórias aqui. Mas a revelação da palavra de Deus, ela precisa da ação do Espírito para que eu entenda. Então, orientação para nós: separe um tempo, mas busque a ação do Espírito na sua vida, para que você venha entender a palavra de Deus. Salmo 119, verso 34, o salmista diz assim: dá-me a entender, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o meu coração. O salmista pede isso. Me dá entendimento para que eu possa entender a palavra. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Jesus diz: queria para o Pai, mas daria um outro Consolador que nos ensinaria todas as coisas. E no capítulo 16, do verso 13, diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Então é o Espírito Santo, querido. Então isso aqui não é uma leitura
comum, isso não é um livro comum, isso aqui é a palavra de Deus. Quando você abre aqui, é Deus falando com você. Agora precisamos do Espírito, precisamos da ação do Espírito Santo para que nós venhamos a entender. Amém? Que é bênção para nós. E aí nós temos um tesouro aqui, nós temos acesso, e nós não podemos banalizar e nem menosprezar a palavra de Deus. Queridos, isso aqui é rico, é a palavra de Deus. Domingo passado nós compartilhamos aqui honrar pai e mãe, para que você tenha prolongado seus dias na terra, seja abençoado. Nós vimos isso aqui. E na célula de segunda-feira passada, o Bruno fez uma observação especial. Bruno falou assim: a Bíblia, esses ensinamentos tão profundos que a Bíblia tem, nós não encontramos em outros livros. Mais ou menos isso aí, o que ele nos colocou. Porque a ideia é essa. A riqueza da Bíblia, os ensinamentos que tem na Bíblia, querido. E olha que nós estamos com um clube de leitura, nós estamos lendo. Nós lemos o livro Os Miseráveis, que, mesmo sendo um livro secular, nós ouvimos Deus falar conosco. Agora nós estamos lendo lá Ana Karenina, é um livro do autor russo. Nós estamos no começo. Nós lemos Capitães da Areia, como Deus falou conosco sobre a infância, as crianças abandonadas, Mas nenhum desses livros supera o que está aqui. E nós precisamos entender isso e valorizar isso, querido. Olha o acesso que você tem, olha o acesso que eu tenho, querido. Isso aqui é tesouro para nós. Tem países aí que não têm a liberdade e o acesso que nós temos à palavra de Deus. Nós temos facilidade. Agora, por uma questão de tempo, por uma questão de entendimento, então, se eu tenho dificuldade com o tempo, eu tenho que me organizar. Se eu tenho dificuldade com o entendimento, e aí todos nós precisamos do Espírito, da ação do Espírito Santo, para que nós possamos entender. Lógico que existem ferramentas, existe bíblias de estudo, existem livros, comentários, tudo isso vai nos enriquecer. Se você tem possibilidade, tiver possibilidade, faça isso. Hoje a internet disponibiliza uma série de comentários, uma série de estudos. Agora temos que tomar cuidado com aquilo que a gente estuda e comparar com a palavra de Deus. É daqui para lá, não de lá para cá. Primeiro é aqui. Eu não posso ir para o comentário bíblico e não vir para a Bíblia. Primeiro eu tenho que vir para a Bíblia para depois do comentário. Porque senão eu corro o risco de ficar com a visão do autor e não com a visão correta da Bíblia. E mesmo sendo lá correto, há controvérsia de correntes teológicas que discordam de uma visão ou de outra. Mas está aqui, ó. Deus seria injusto se Ele não desse condições da pessoa que não tem acesso a esses recursos entender a sua palavra. E não é assim, querido. Imagina uma pessoa lá no interior, sem recurso nenhum de internet, sem acesso nenhum. E como essa pessoa faria? E é interessante, porque ela pode não ter acesso a esses meios eletrônicos aí, ou acesso material, a materiais que possam ajudá-la, mas tem um acesso que é para todos, que é diretamente com o autor. A Bíblia é o único livro que você lê orientado pelo autor.
Nenhum livro, por melhor que o autor seja, ele vai te explicar. Muitos autores não estão vivos, mas mesmo que ele dê lá no prefácio, mas não, o autor desse aqui, ele está vivo. Ele está vivo. Senhor, não entendi aqui. Como é que é aqui? Ora a Ele, pede entendimento a Ele. Então precisamos nos organizar em tempo, precisamos pedir esclarecimento a Ele, orientação dEle. E uma outra coisa fundamental que precisamos ter, que o salmista também pede, Salmo 119, verso 148, ele diz: prazer na tua lei, prazer na tua palavra. Quando eu tenho prazer por uma determinada coisa, eu faço aquilo direto. Se eu tenho prazer em estar com o Bruno, em conversar com o Bruno, eu vou buscar estar com o Bruno direto. Se eu tenho prazer de estar com o Francisco, eu vou buscar estar com ele direto, ter acesso direto. Se eu tenho prazer em ver em filmes, se eu tenho prazer no esporte, se eu tenho prazer em alguma coisa, se aquilo me dá prazer, eu sou conduzido pelaquilo que me dá prazer, que eu gosto. Agora, eu tenho que ter prazer, querido. Tem que saborear, ter prazer de buscar a palavra de Deus, querido. Não por uma obrigação, mas por prazer, querido. E que Deus possa gerar esse prazer no nosso coração. E é muito interessante, porque à medida que eu pratico alguma coisa e como funciona, e aí eu vou praticar mais, porque deu resultado. Não é assim? Eu pratiquei, aconteceu, pô, funciona. E funciona mesmo, querido. Funciona. É verdade, funciona. Então nós temos que entender isso. Nós temos acesso, queridos. Não podemos negligenciar esse acesso, porque o benefício é nosso. Josué, medita de dia e de noite para que você seja bem sucedido. Então você quer ser bem sucedido? Está aqui, ó. Salmo 1, verso 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Sua satisfação está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Sabe o que é isso? Se você não regar, a planta morre. A água traz fertilidade. Como correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, querido. Está sempre verde, está sempre viçoso. É a água que mantém assim. É a palavra que nos mantém assim. Agora, se eu não me alimento da palavra, se eu não busco a palavra, o que acontece comigo? A tendência é isso, é eu me enfraquecer. Então eu preciso me fortalecer, é a palavra que vai fazer assim. E aí é interessante
porque tudo o que ele faz prospera. Está escrito aqui, é a palavra de Deus. Tudo que ele faz prospera, querido. Você quer ser próspero, quer ter sucesso nas coisas que você faz? Medita na palavra de Deus, que ela vai te dar orientação. Porque aí eu tenho caminhos que eu não tenho que ir, querido. Em caminhos certos. É a palavra que me orienta. E aí o Salmo 119, é um salmo fantástico, maior salmo da Bíblia, ensinamento puro, que destaca a importância da palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada que ilumina os meus passos, me guia, queridos, caminho certo. E luz que clareia o meu caminho, direção certa. É a palavra do Senhor, querido, que nos guia, nos orienta, nos conduz. Então que nós possamos sair hoje desse lugar, entendendo isso, meditando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Deus deu toda uma orientação àquele povo. E como aquele povo não seguia, como aquele povo era desobediente, como foi aquele povo desobediente à palavra, o povo obstinado de coração. E aí, Josué no capítulo 24, fala da despedida de Josué, da morte de Josué. 24, 28, depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, tinha 110 anos de idade, e sepultaram na terra que tinha recebido por herança. E aí, se Moisés morre, Josué o substitui para conduzir aquele povo, para tomar posse da terra, a partir da orientação de Deus. E aí, aquele povo, o que acontece depois da morte de Josué? Primeiro, Juízes capítulo 2, verso 6, diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos em favor de Israel. Depois daquela geração foi reunida de seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito para Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que o libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles quiseram não ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava o juiz, este estava com o juiz e salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que oprimiam e os afligiam.
Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando culto, adorando, recusando-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Depois que Josué morreu, levantou uma outra geração, diferente dos antepassados, diferente daquele povo que caminhou com Josué. Eles não seguiam o Senhor, querido. Eles não obedeciam o Senhor. E por conta disso, eles sofriam. E aí, tinha lei, né? Eles não seguiam, eles não obedeciam. Que era um povo obstinado de coração. Mas Deus amava esse povo. Deus ama esse povo. Nós estamos estudando lá na EBD, né, o que vai acontecer com esse povo lá no final. Como Deus vai tratar com esse povo. É o povo de Deus que Ele vai tratar. Ele ama o povo. O amor dele é incondicional. Agora tem promessas que são condicionais, querido. O amor dele não muda. Mas tem condições de obedecer ou não a palavra de Deus. E aí, ele diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. A gente vê aqui em Números, que é o nosso texto base para vivermos as promessas. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 12 e 13, ele fala com Jeremias: Jeremias, o que você vê? Vejo uma vara de amendoeiro. Falou: viste bem, que eu velo pela minha palavra para cumprir. E aí, se esse povo tinha toda essa condição da lei, esse povo tinha uma dificuldade extrema da lei. E por conta disso, foi para o cativeiro, por conta disso sofreram muito. Mas Deus faz uma promessa em Jeremias 31, no verso 34, que diz: vai chegar o tempo, essa lei eu colocarei no íntimo, no coração de vocês, estará no interior, não mais escrita em pedras, mas no coração. E aí é que muda a história. Aí é que a lei está dentro do coração. 2 Coríntios 3, para a gente encerrar. E nós vemos que Deus ratifica, Deus fala com aquele povo para os judeus, mas fala conosco, querido. Deus fala conosco acerca de sermos praticantes da palavra de Deus. Antes de vermos, deixa aberto aí 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso 3. Mas antes de nós vermos esse texto, nós vamos ver aqui o que Tiago fala para nós aqui. Texto que eu tive como referência no começo aqui. Tiago 1:19 diz assim: meus amados irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra que é implantada em vocês, está em vocês para salvar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Então, se Deus fala para aquele povo lá, Deus repete para nós, para o povo de Deus, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus.
E agora vamos lá para a gente finalizar em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3. 2 Coríntios 3, vamos do 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Paulo falando da liderança apostólica dele. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, querido. É essa lei no coração, é essa lei no interior. É diferente, querido. Se tinha toda uma lei lá para seguir, hoje essa lei, ela está dentro do nosso coração. É colocada aqui para que nós possamos seguir. É diferente, querido. Está aqui, no meu e no seu interior. Amém? Vamos pôr de pé. Então fique com essa palavra, que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus.